Aleluia, glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Espero que o Senhor venha falar conosco, né? Assim como Ele falou ao meu coração nessa palavra. Eu quero falar com vocês sobre alguém que às vezes a gente não fala muito. A gente não ouve muitas pregações a respeito dele. Mas eu quero já que você abra aí a sua Bíblia no livro de Esdras. E deixa aberto aí. Porque esses dias, nesses meses, eu acho que nesses anos, e eu creio que desde quando o Senhor nos chamou para a obra, Ele tem falado isso para nós, né? Que é tempo de construir. Tá um equio aqui em cima, não sei se está embaixo, mas aqui tem um equio. Vocês estão ouvindo minha voz? Equio. Tá um equio aqui. E nesses dias, né, que o Senhor tem nos pedido tanto, né? Eu falo das nossas vidas, do nosso ministério, né? Meu esposo, minha família. E eu poderia falar aqui sobre Esdras, sobre Neemias, sobre reconstruir. Mas o Senhor falou, não é para reconstruir, é para construir. Porque quando Deus, eu ouvi uma frase que isso me impactou, porque fala que Ele não gosta de algo que foi usado. Ele não usa algo que já foi usado por outra pessoa. Meu Deus, eu falei, como assim? Porque todas as vezes que Ele quer nos usar, que Ele quer me usar, que Ele quer te usar, mesmo quando nós não merecemos, mesmo quando nós passamos por circunstâncias, por problemas, algo que nos faz pecar, algo que nos faz cair, Ele nos leva à casa do oleiro. E na casa do oleiro, Ele não pega algo pronto, mas Ele quebra e faz de novo. Então você entende que Ele faz de novo, então Ele faz algo novo? Você entende isso, que Ele faz algo novo? Então Ele me falou isso, que é tempo de construir. É momento de nós nos posicionarmos. Nos posicionarmos como cristãos, nos posicionarmos como pessoas, nos posicionarmos como crentes, como filhos, como esposas, como maridos. Então nós precisamos mesmo viver esse tempo de posicionamento diante do Senhor. Eu sei que nas nossas vidas, né, e na maioria de nós, e mesmo aqueles que nasceram no lar cristão, existe um momento em que nós precisamos deixar aquilo que nós aprendemos ou que achamos que sabemos para viver o novo do Senhor. Para viver aquele momento em que nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor. Viver aquele momento em que nós entregamos a nossa vida e deixamos Ele fazer novo. Eu sei porque quando eu me converti, eu achava que eu era boa. Nunca matei ninguém, não é verdade? Pelo menos nunca fui presa por isso. Nunca fiz nada desse tipo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, né, até essa semana eu estava conversando com meu esposo, né, que a Bíblia realmente é o nosso espelho. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós começamos a estudar a palavra nos mostra quem verdadeiramente nós somos. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos e nós podemos ver que nós não somos nada, que nós não somos bons coisa nenhuma, que nós precisamos sim de mudança, de transformação. Não importa o tanto que nós temos de igreja, não importa o quanto nós sabemos da Bíblia, mas se não houver a revelação da palavra, se nós vivermos apenas o Logos, se nós vivermos apenas aquilo que nós estamos vendo, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus, mas nós precisamos viver todos os dias a revelação, o rema da palavra. Por isso que quando nós pedimos para o Espírito Santo, o Espírito Santo nos revela a tua vontade, Ele vai nos revelar todos os dias algo novo. Eu posso ler Gênesis 20, 30, 50 vezes, mas todas as vezes que eu leio Gênesis, Deus Ele mostra algo diferente. E por que eu estou te dizendo isso? Porque mesmo quando antes de nós encontrarmos Jesus, nós vivíamos num tempo de prisão. Um tempo em que nós estávamos, às vezes, no pecado, né? A prisão do pecado. Às vezes, o aprisionamento da nossa mente. O aprisionamento de acharmos que nós somos ou que nós sabemos alguma coisa. A prisão da decepção com pessoas. A prisão da falta de perdão. A prisão de acharmos que nós fomos tão injustiçados, que nós precisamos de algo a mais do que as outras pessoas, e nós começamos a olhar somente para nós. E esse povo que nós vamos falar nessa manhã, ele foi um povo que foi aprisionado.
Lá em 2 Reis, abre lá em 2 Reis antes de ler Esdras. Em 2 Reis, no capítulo 25, no versículo 1. 2 Reis, capítulo 25, versículo 1, ele fala assim, olha: sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. E ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Diferente essa palavra tranqueiras na Bíblia, mas eu fui ver, né? Que é realmente isso. Pode ser trincheira, mas pode ser muros. E esse tempo aqui, quando o povo ali, judeu, quando o povo de Deus foi levado cativo, existe algo aqui que me chama atenção. Porque nesse momento o povo ali, ele vivia sobre reinados. Porque o próprio povo pediu um rei, sendo que o próprio rei desse povo era o próprio Deus. E se você for ver ali, né, os reis ali no livro de Juízes, livro de Reis, foram levantados muitos reis. Alguns bons, mas a maioria ruins. Reis que realmente fizeram o que era mal diante do Senhor. E o que mais ainda me chama atenção é que um povo que viveu, que ouviu, que experimentou o poder de Deus, esse povo ainda se corrompeu. E eles andavam segundo aqueles reis faziam, levantando altares para outros reis, levantando ali baluartes para outros reis, vivendo a libertinagem, vivendo o pecado e achando que aquilo estava correto. E aquele povo foi preso. E eu te pergunto, qual prisão será que nós estamos vivendo? Muito tempo eu vivi na prisão do medo. Principalmente quando nós conhecemos a Jesus e a gente começa a ter a noção de verdadeiramente quem nós somos. Eu quero confessar para você que eu vivi no momento do medo. No momento do medo em que Jesus nos chamou. No momento do medo, quando Ele me entregou o sonho ou o desejo do meu coração. O momento do medo de errar, de fazer errado. O momento do medo de talvez tropeçar e fazer aquilo que Jesus não gostaria que eu fizesse. Ainda tenho esse medo. Mas Deus, mesmo que nós estejamos vivendo na prisão, Ele quer nos libertar. Por isso eu quero falar sobre o livro de Esdras que falou o meu coração. E depois eu quero testemunhar algo para vocês. E aqui o que me chamou a atenção no livro de Esdras é que Esdras no hebraico significa socorro. Esdras significa socorro, ou auxílio, ou ajuda. Olha só, o que Deus ele está mandando em nós e através de nós. Por quê? Porque aqui no livro de Esdras, se você for ler o livro de Neemias, onde nós conhecemos muito bem, já foi ministrado aqui muitas vezes, quando ele sai lá da casa do rei, que ele era copeiro do rei, e ele volta para Jerusalém para reconstruir os muros. Antes de Neemias vem Esdras. E Esdras aqui, ele vai falar sobre a reconstrução de um templo. E existe depois do tempo de prisão, o tempo de libertação. Fala assim comigo, depois da prisão, vem a libertação. Quem já foi liberto aqui por Jesus? Quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem já disse, Senhor, eu sou, a minha vida é tua, eu entrego tudo ao Senhor? Quem aqui já foi aprisionado pelo medo? Quem aqui já foi aprisionado pela decepção? Quem aqui já foi aprisionado pela falta de perdão? Porque alguém errou com você. Nós temos, se a gente for aí anotar e cada um ver quais as prisões que você tem na sua vida, eu creio que nós vamos fazer uma lista extensa. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, nesse tempo, Deus ele quer trazer libertação para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso chamado, para o nosso ministério, para a tua casa, para as suas finanças, para o teu trabalho. Ele quer trazer essa libertação. Esse povo foi levado cativo porque Deus permitiu isso para que eles acordassem de um sono espiritual. E eu quero te dizer, é tempo de acordar do sono espiritual. E aqui no livro de Esdras, no capítulo 1, no versículo 1, ele fala assim: no primeiro ano de Ciro, do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Fala assim comigo, despertou o Senhor. E aqui ele fala, o rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por
todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha só isso. Depois ali, o povo já vivia alguns anos na Babilônia, tinha sido levado preso por aquele rei. Tem outras histórias acontecendo nesse momento que nós estamos aqui lendo o livro de Esdras. Existe a história de Esther, do rei Artaxerxes, né, ali. Existe a história ali de Neemias, o povo ali preso ali na prisão, um povo que começou a viver segundo segundo os costumes daquele lugar. Mas de repente Deus levanta um ímpio. De repente Deus levanta um rei que não temia ao mesmo Deus. Para quê? Para trazer a libertação para aquele povo. Ele falou: olha, que todos aqueles que servem a esse Deus se levantem agora. E é isso que Deus está dizendo para nós, que Ele vai mesmo usar até pessoas que ainda não professam a mesma fé que nós, para abençoar você, para trazer você à libertação, para dizer para você: ei, qual é o Deus que você serve? Ei, você pode ser usado e ousado. Deus, Ele quer te usar e continuar te usando. Não permaneça na prisão, não permaneça no lugar aonde o diabo te colocou, não permaneça no lugar, às vezes até onde mesmo nós entramos com as nossas próprias pernas e depois não conseguimos sair. E aqui ele fala que ele usou um homem, ele usou um rei para enviar o povo. Mas, se você for ler, eu não vou ler todo o livro, é pequeno o livro de Esdras, depois você lê na sua casa. Existe uma lista aqui de quem voltou para Jerusalém, de quem saiu na Babilônia. Mas também existem outros que preferiram ficar, se você for estudar a respeito dessa história. Um povo que acostumou tanto, que já eram ali, já não eram mais, não trabalhavam entre aspas como escravos, mas tinham uma vida lá. Eu te pergunto, em qual lista nós vamos estar? Na lista daqueles que ficaram acomodados, comendo os manjares daquele rei que entregaram para aquele povo? Ou será que nós vamos estar na lista que o Senhor escreveu nome por nome, que voltou para Jerusalém? Uma Jerusalém que foi destruída por causa do pecado. Uma Jerusalém que teve o templo destruído e os utensílios do nosso Senhor levados embora. Então existem duas listas, uma lista de quem voltou e uma lista de quem ficou lá. Nós não podemos ficar mais, queridos. Nós precisamos ter um posicionamento de filhos e de filhas que vão fazer a diferença para que outras pessoas possam experimentar aquilo que nós experimentamos aqui, aquilo que nós podemos experimentar no monte, nas nossas células, no nosso TSD, no nosso momento com Deus nas nossas casas. Pessoas que estão atormentadas, pessoas que estão aprisionadas, pessoas que não conhecem esse Deus que eu e você nós conhecemos. Amém? Só que não basta apenas sair da prisão, não basta apenas estar na lista de quem voltou. Mas eu quero ler o texto que Deus falou comigo aqui agora para vocês, que está em Esdras, capítulo 3, versículo 1, que ele fala assim: em chegado o 7º mês, fala assim comigo, 7º mês. E eu te pergunto, em qual mês nós estamos? E estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem. Repete comigo assim, um só homem. Em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar. Fala assim comigo, edificaram o altar do Deus de Israel,
para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito no livro da lei de Moisés, homem de Deus. Olha só, o que me chamou a atenção, eu falei, essa semana, eu nem sabia que eu ia pregar hoje, o Nilton me falou, foi sexta-feira, acho que foi sexta, não sei, ou foi sábado, não lembro, foi sexta, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Por quê? Porque, queridos, nós temos um projeto, e eu creio que esse projeto está no coração de Deus. Qual que é esse projeto? Ganhar vidas para Jesus. Ganhar vidas para Jesus. E nesse projeto, existe o projeto da construção desse templo. Por isso que eu compartilhando com o Nilton, né, a respeito do que Deus estava falando, comecei a estudar aqui Esdras. E nesse mês, nós vamos começar a nossa obra, a sua obra. Você que faz parte desse projeto, dessa igreja, que é a construção do nosso templo. E quando eu fui ver aqui, ele estava falando da construção de um templo que foi destruído. Pastora, mas o nosso templo não foi destruído, por isso é a construir. É tempo de construir. E ele fala que no sétimo mês, ajuntou-se o povo como um só homem. Eu poderia falar para vocês agora sobre aquele povo que foi construir a Torre de Babel, num propósito diferente, num sentido diferente, mas eles eram um. E para poder desmanchar aquilo que eles estavam fazendo, o próprio Deus, a palavra fala, que desceu do céu para espalhar aquele povo. Então o que eu aprendo com isso? Se nós tivermos esse espírito, se nós falarmos uma língua, nós tivermos o mesmo propósito, nós estivermos nessa guerra juntos, porque há poder no nome de Jesus, e Ele quebra toda a cadeia, Ele quebra todo o jugo, Ele liberta aquele que está escravo, Ele cura aquele que está doente, Ele ressuscita aquele que está morto. Se nós tivermos essa percepção, queridos, nada pode parar a igreja de Jesus. Povos, línguas e nações conhecerão Jesus através desta igreja, através de você. Porque a igreja não é isso aqui, igreja não é aquilo que vai ser construído, mas a igreja, fala assim comigo, é um só povo. Por isso eu coloquei esse broche aqui hoje, porque aqui fala que existe um só povo. Em algum lugar existe um povo que está perdido, mas aqui existe um povo que foi encontrado, que tem um propósito, que tem um projeto. E Jesus nos chamou para fazer a diferença. E aqui ele fala que ele edificou um altar ao Deus de Israel. Deus, ele nos chamou para essa cidade. Há mais ou menos, eu tenho que falar data, né? Não vou falar data não. Há mais ou menos 20 anos atrás, quando nós passamos aqui por Mineiros, né, pastora Gina? Pastora Gina conhece a história toda aí. Eu confesso para vocês que eu não queria vir para cá não, irmão Cleto. Passei aqui, Jesus toma conta. Dizem que o povo de São Paulo é meio metido, e eu concordo. O povo metido. Quando eu passei aqui não gostei de jeito nenhum, sabe, Brendo? Falei, amor, vamos embora, vamos correndo embora, passamos por aqui, não, essa cidade aqui não, e fomos embora, fomos até lá em cima do Mato Grosso lá, chegamos até Sorriso vendo a cidade, porque nós queríamos ser empresários, nós queríamos ser ricos, nós queríamos conquistar essa região aqui, né, ser uma rede farmacêutica mais conhecida do estado, se não fosse do Brasil, esse era o nosso anseio. E para onde nós viemos? Né? Tivemos aqui 2 farmácias. Hoje está com o meu cunhado, o Éder, né, que todos conhecem aí, com as farmácias. Por quê? Porque Deus nos pediu o que nós tínhamos. E o Nilton, né, claro, o Nilton primeiro, né, Ângela, você sabe disso, né? Homem de oração, rapaz do céu. E eu trabalhava 24 horas por dia, amava, Carlos. Eu entrava cedo, saía de noite, mas não deixava de fazer a obra de Deus, não. Né, a gente saía da farmácia, ia direto para a igreja, uniforme e tudo, fazia parte do louvor, do teatro, da pregação, da recepção, né, fazia parte de tudo, né? Vocês lembram quando eu dançava, pastora Gina? Ai, meu Deus, que vergonha. Viu? Dancei até no casamento da pastora Gina. E Deus nos pediu isso. E no primeiro momento eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim, Jesus? Eu falei, não, meu bem, se Deus te chamou,
nem que eu tenha que trabalhar de qualquer função, a mais simples que esteja, porque todas têm o seu valor, eu vou apoiar o teu ministério. E nós saímos da farmácia. Até eu estava compartilhando com a Vitória, né, Vitória? Bem assim, rapidinho, mas... E nós saímos de lá. Uma mudança financeira, uma mudança de status, uma mudança porque nós já estávamos bem aqui, nós tínhamos 2 farmácias, nós tentamos empreender outro negócio que era sobre som automotivo, mas enfim, entregamos tudo. E eu falei, e agora? E Deus foi trabalhando em mim, né? Mais trabalhando em mim do que no Newton, porque o Newton é aquele que for para ir para o Amazonas, ele cata a malinha dele com 2, 3 peças e vai embora, não tem nada não. E Deus, ele falando no meu coração sobre construir. Falei, Deus, construa em mim, Deus, um espírito novo, Pai. Construa em mim, ó Pai, uma vida nova no Senhor, porque eu não quero permanecer como eu estou. Envia-me. Aprendi. Começamos a viver, né? Eu estou falando de mim, depois o Nil dá outro testemunho. Aprendi. Falei, Deus, é isso que o Senhor me chamou. Ser mãe de multidões. Quem conhece a minha história sabe. Falei, então tá, Deus, tá, beleza. Nós saímos da farmácia, ficamos com um campo de futebol, né? Futebol sintético, uma escolinha com mais de 120 alunos. Né, beleza, a grana entrando toda segunda-feira, era lá, cadê o Nilton? Era eu que, né, sou eu que ajuda o Nilton a administrar, e beleza e tal, reformando lá, e o Nilton veio com essa conversa de novo. Olha, amor, Deus manda a gente ir para Jerusalém. Falei, que bom, meu amor, vamos viajar para Israel, fazer o tour lá, né, passar, o quê? Israel? É, amor, o que você acha? Eu falei, pronto, Jesus, é agora de novo. Aí, né, o texto aqui, chegado o 7º mês, e esse mês nós vamos começar lá. Ele falou, você concorda, amor? Eu falei, Jesus amado, será que é concordo? Será que é sem corda? Onde que eu posso amarrar agora meu jegue, meu burro? Aonde que eu vou me amarrar agora, Jesus? E começou aquela guerra dentro de mim, Carlos. Como, Senhor? Eu tenho tantos sonhos. Papai, o sonho era de ser a maior mega empresária, administradora. Me formei em administração. Falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo agora? Falei, amor, e agora? Como que vai ser? Tem um menino. Calma, amor. Deus, se Ele chama, Ele cuida. Enfim. Nós vamos fincar o alicerce esse mês, em nome de Jesus. Pastora, mas e agora? O que Deus fez? Ele pediu tudo. Sempre nós falávamos, olha, nós somos sustentados, a nossa renda, eu principalmente, né? A nossa renda é o campo, 120 alunos, professor abençoado. E agora, pastora, eu não tenho nada. Sabe quando Jesus fala que é aquele que não tem nem onde recostar a cabeça? Pastora, mas não é bem assim, querido, eu sei, mas existe uma coisa diferente entre você ter e entre você depender. Ou você tem, ou você depende. E agora nós precisamos depender. Por que eu estou falando isso para você? Porque existe uma oferta, existe uma entrega, existe um momento em que as coisas, elas não podem mais prender a nossa vida. E esses dias eu estava falando com algumas pessoas, não sei se eu falei se era com o Nilton ou se era com as pastoras. Eu falei, não existe mais nada que nos prenda, a não ser os nossos pais aqui. Aí Deus falou, não, existe algo que prende vocês aqui. E eu creio, no fundo do meu coração, assim como eu cria, quando Deus nos chamou para o ministério, que quando Ele me desse um filho, quando Ele entregasse esse filho, Deus, Ele entregaria o ministério. E assim foi. 1 ano depois que o Gabriel nasceu, Deus, Ele nos deu o ministério. Resgate. Pastora, você está enrolando. Eu estou. Porque essa é a nossa oferta para o reino de Deus. Entregamos uma farmácia que nós não pegamos nada para viver pela obra. Agora nós entregamos aquilo que nós temos para viver por Deus. O nosso campo foi mais ou menos, só para você ter, porque essa é a nossa oferta. Hoje é noite não, hoje é manhã. Hoje é manhã de entrega.
E nós estamos ofertando para o reino de Deus um campo que foi avaliado em mais ou menos R$1 milhão. Para nossa glória, não. Eu estou falando isso para te motivar. Pastor, eu vou ter que entregar tudo? Não, porque nós precisamos de mantenedores agora para essa obra que vai começar. Mas eu estou dizendo, o que você tem para entregar? Como está o seu coração em relação a isso? Pastora, mas e agora? Agora, a pastora Neide está precisando de professor lá na escola de teologia que ela tem. Me formei, nós nos formamos em teologia. Gosto de estudar. Pastora, se me chamar eu vou. Agora, pastora, não, porque ainda tem um tempo de construir. E para começar essa construção, querido, em primeiro lugar, fala assim comigo, em primeiro lugar, é necessário um altar. E aqui no texto ele fala a respeito disso, edificaram o altar do Deus de Israel. O que é altar? Fala assim comigo, um altar fala de crescimento, fala de amadurecimento e fala de expansão. Antes mesmo de começar a construção, eles colocaram o quê? Fala assim comigo, um altar. Mas para se estabelecer um altar, eu quero dizer para você, igreja, que é preciso ter uma nova atitude e um novo posicionamento. E é isso que o Senhor tem gerado no meu coração. Uma nova atitude, um novo posicionamento. E é isso que Ele quer gerar em você, Ele quer gerar no teu coração, Ele quer gerar na tua casa. Por quê? Porque é necessário, antes de você fazer qualquer coisa, um altar de adoração ao Senhor. Amém? Por quê? Pergunta para mim assim, fala, por quê? Porque a adoração atrai o coração de Deus. Ah, pastor, então vou ter que fazer escola de música, vou ter que cantar bonito igual a Carol. Não, adoração, bonito a Carol cantando, mas adoração é ter uma vida, um testemunho de adoração a Deus. Um testemunho na presença do Senhor. Por quê? Porque quanto mais eu adoro, claro, coloco meus joelhos nos chãos, adoro ao Senhor, exalto, ó excelso Deus, ó poderoso Deus. Mas quanto mais eu entrego a minha vida para Ele, mais será a glória dEle derramada sobre nós. E quanto mais adoração, mais Ele se manifesta. Quanto mais adoração, mais Deus faz. E Ele tem feito. Ele tem abrido portas, queridos. Não sei nem explicar como é isso, mas Ele abre portas. Assim como quando nós chegamos aqui, quando nós montamos a primeira farmácia lá na Praça José Alves de Assis, sem nada, nós vendemos o nosso carro, andava de a pé. O Nilton conseguiu uma bicicleta barra forte para a gente poder fazer esse trajeto, porque a gente não podia mais morar no fundo da farmácia, num cubículozinho de 2x2, não podia mais, mas... o que Deus gostaria que nós fizéssemos? Entregasse o nosso melhor para Ele. Chorou, pastora? Demais. Passou dificuldade? Sim. Não dá tempo de eu te contar. Mas a adoração do Senhor precisa permanecer, mesmo quando você não vê saída. Era para nós termos ido embora daqui. Tentaram nos expulsar daqui. Sabia, dona Dina? Médicos da cidade, pessoas dessa cidade falaram, não, vamos embora daqui. Mas Deus, Ele tinha um propósito, e nós permanecemos aqui porque Deus, Ele quer construir algo em nós. Tem construído e Ele quer construir em você também. Amém? Glória a Deus. E quando nós entregamos isso no altar de adoração, fala assim comigo, existe mudança. Aí você pode perguntar, mas aonde existe mudança? Em tudo. Simplesmente em tudo. Se eu pudesse chamar, vamos combinar a pastora Gina. A pastora Gina dá o testemunho dela aqui. A pastora Gina também tem esse testemunho, né, pastora Gina? Deixou tudo para deixar um altar de adoração para o Senhor. Mas para que isso continue, querido, é preciso firmar. É preciso estar firme, porque um altar pode ser destruído. Um altar pode ser desmontado, como já aconteceu se a gente fosse falar sobre outras histórias, mas eu quero falar sobre Esdras. E no capítulo 3, no versículo 3, ele fala assim, olha, firmaram o altar sobre as suas bases. Qual que é a base do povo de Deus? Fala assim comigo, Jesus. Aqui está falando que eles firmaram o altar
lançar sobre as suas bases. Olha só, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. Que hora, pastora? De manhã, de tarde. Continuaram lá, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Continuaram lá de manhã, de tarde. Se a gente for ler o restante, mas eu vou falar sobre isso agora mesmo. Então aqui, esse firmar o altar fala assim comigo, perseverança, posicionamento. Aonde? Diante das batalhas. Pessoas vão se levantar contra você, pessoas vão falar de você, pessoas vão te desanimar, pessoas vão te desmotivar, pessoas vão te mandar embora, como nós já fomos mandados embora de Mineiros e de outros lugares dentro de Mineiros. Mas o que você e eu precisamos saber, que nós precisamos sim estar no altar de adoração, de dia e de noite, hoje e amanhã, diante dos problemas ou diante da alegria, diante da perseguição ou diante de tudo aquilo que Deus pode fazer. Nós não podemos desistir. Quem tem um chamado aqui? Eu creio que todos têm um chamado, mesmo que você não levante a mão, você tem um chamado. Mas eu quero te perguntar, aonde você tem posto o teu altar? Aqui fala sobre firmeza. O altar também fala sobre celebração. Eu poderia me entristecer e por um tempo eu fiquei me perguntando, Deus, não foi para isso que eu saí do meu estado. Qual é o teu estado? São Paulo, é claro. Não foi para isso, Jesus. Mas Jesus falou assim, celebra, adora, que eu vou fazer. Versículo 4 do capítulo 3, ele fala assim, olha, celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram, fala assim comigo, holocaustos diários. Sabe por quê? Porque é todo dia. É todo dia. A celebração precisa ser todo dia. Pastora, mas eu estou sofrendo. É todo dia. É todo dia. Pastora, mas eu estou desanimada. Mas é todo dia. Pastora, mas você é pastora, você não sabe o que eu passo. Querido, nós somos humanos e nós passamos por problemas. Passamos por desmotivações. Mas eu coloquei no meu coração, Senhor, nada vai me desmotivar, porque a alegria do Senhor é a minha força. E mesmo diante de qualquer notícia, Senhor, prepara os meus pés, que esteja firme, porque eu quero adorar ao Senhor até no dia da morte. Pastora, cuidado com o que você fala. Eu tenho falado isso para mim mesmo, porque eu já tenho até imaginado um dia desses. Mas eu falei, Senhor, mesmo nesse dia eu quero te adorar, eu quero te celebrar, porque aqui fala que eles ofereceram holocaustos todos os dias, segundo o número ordenado para cada dia. E ele continua no versículo 5, que depois disso o holocausto contínuo, os sacrifícios da festa da lua e de todas as festas fixas do Senhor, como também dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. A celebração, dar o melhor ao Senhor, dar o seu melhor. Qual é o seu melhor? Às vezes nós damos, hoje em dia, né, a gente precisa ter o momento consigo mesma, a autovalorização. Já ouviu isso? Mas aqui está falando que eu preciso valorizar alguém que não tem um valor terreno, mas tem um valor sobrenatural. Qual é o nosso melhor? Falei, Deus, qual é o meu melhor? Ele me falou assim, o melhor não é aquilo que você está doando, mas o melhor é aquilo que você pode dar para mim. Senhor, então eu quero dar tudo. E eu tenho, querido, lutado, não é fácil. Disciplina, oração, jejum. Tem um povo aí fazendo uns 40 dias de jejum. Eu falei, Jesus, toda semana por enquanto, tá bom? Ele falou, tá bom por enquanto, mas eu não sei até que dia. E o altar fala sobre entrega total. Fala assim comigo, entrega total. É isso mesmo, porque eles entregaram tudo aqui. Eles vieram, eles foram mandados para Jerusalém. Eles começaram, falaram, nós vamos construir uma obra? Vamos, então vamos levantar o altar. E de onde vai vir esse recurso? Enfiaram a mão no bolso. Versículo 7 do capítulo 3. Deram, pois, dinheiro.
aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida, azeite, aos sidônios, aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Eles deram tudo, amor. Eles deram tudo. Entrega total. Pastora, mas as coisas não é assim. Eu sei, querido, eu estou falando para você. Eu estou dando o meu testemunho, mas eu estou dizendo para você o quanto nós temos dado para Deus. Quanto você tem dado para Deus? Aí eu te pergunto, quanto você e eu queremos receber de Deus? Deus, quantas vezes nós fazemos um pedido para Deus? Você já contou? Vamos anotar durante a semana quantas vezes você pede alguma coisa para Deus? Nós queremos tudo de Deus. Sim ou não? Saúde, milagre, família, dinheiro, trabalho, tanta coisa aí que eu poderia enumerar para você. Mas de tudo que nós temos pedido para Deus, o que nós temos dado para Deus? Às vezes é 10 minutos, às vezes nem isso. Às vezes um jejum a cada 6 meses, às vezes nem isso. O que nós temos dado para Ele? E aqui fala dessa preparação desse altar, porque antes de lançar os alicerces, Deus manda levantar um altar de adoração. Depois disso, se a gente for ver aqui no nesse capítulo mesmo, né, no versículo 8, ele fala: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês de Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesus, filho de Josabel, tá? Deixa eu entrar aqui. Vieram do cativeiro a Jerusalém e começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Muito bem. Então agora, depois de montar ali o altar, eles lançaram os alicerces do templo. Por quê? Porque é tempo de construção. Construir o que, pastor? O templo? Sim, também. Precisamos da igreja. Mas é tempo de construir algo profundo em Deus, na oração, na leitura da palavra. Para construir é necessário metas. É preciso traçar metas. É preciso ter objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o meu objetivo em Deus? Os dias têm passado tão rápido, sim ou não? Parece que virou o ano ontem. Estávamos aqui celebrando, orando. Já estamos aí passando da metade do ano. Nós precisamos, fala assim comigo, eu preciso ter alicerce forte e profundo. Porque é o tempo do novo de Deus, querido. Pastor, mas eu sou tão nova, eu sou tão novo, eu preciso viver tanta coisa. Jesus está voltando. Eu sei que nós precisamos viver, eu não estou falando. Eu também gosto de viver, eu assisto filme, tá bom, gente? Eu assisto filme, gosto de viajar. Eu gosto de ir para a praia, já estou pedindo para o Nilton, amor, eu quero ir para a praia. Mas nem assim eu não posso esquecer o meu altar de adoração. E Jesus precisa ser o nosso firme alicerce. E eu te pergunto, quanto está a profundidade? Porque se a gente for estudar as plantas, um exemplo, acabei de lembrar aqui aquela planta lá, o bambu. O bambu, você sabia que ele demora 5 anos ou mais de 5 anos para aparecer? Porque ele cresce 5 anos para baixo. E se você for arrancar o bambu, as raízes dele vão estar tão aprofundadas, tão entrelaçadas, que você não consegue puxar. Bambu cai, você não puxa. Quanto tempo nós temos plantado para baixo? Se você vê a história dos icebergs, geralmente quando se aparece um iceberg, você vê a ponta do iceberg. Sim ou não? Olha, apareceu a ponta. Porque para baixo existe uma profundidade. Deus, Ele quer essa profundidade para que a gente possa construir. Pastora, mas derrubaram, eu não tenho que reconstruir. Isso seria para uma outra mensagem, mas eu quero falar para você. Deus, Ele tem um novo para a sua vida hoje. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 11, 1 Coríntios 3, 11, ele fala assim, olha: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é, quem é? Jesus Cristo.
Contudo, olha isso, Jesus toma conta. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, manifesta se tornará a obra de cada um, ou seja, vai aparecer. Eu fico imaginando, Jesus, como que vai ser esse dia? Aparecer um telão aqui maior do que esse aqui, né? Com uma resolução ultra mega, né, nova aí e tal, e vai aparecer a minha e a sua obra, a minha e a sua vida. Meu Deus! E ele está falando sobre um alicerce que é fundado em Jesus Cristo, e ele está falando que ela pode ser ouro, ela pode ser prata, ela pode ser pedras preciosas, madeira, feno e palha. E elas vão se tornar manifestas, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? Aqui na Bíblia, na minha Bíblia aqui, ela está com D maiúsculo. Esse dia é a volta de Jesus. Olha isso aqui. Porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se permanecer, de novo perseverar, de novo continuar, de novo não desistir. Pastora, mas é difícil. As pessoas, elas nos desanimam. As pessoas, elas meu Deus, não dá para acreditar nas pessoas. Queridos, eu sei. Mas Jesus acreditou em mim, Jesus acredita em você. Nós vamos parar? É tempo de colocar alicerces profundos. Eu nem vou falar a respeito aqui. Podemos falar sobre ouro, prata, feno e coisa e tal, mas não é esse o propósito. Eu quero dizer para você que o nosso alicerce precisa ser Cristo. Eu poderia falar para você sobre a casa que foi construída na rocha, a casa foi construída na areia. Você já conhece essa parábola, mas eu quero dizer para você que quando nós construímos o nosso alicerce em Jesus, não tem como você cair. Pastora, mas e o dia a dia? O dia a dia precisa ser fazendo holocaustos diários, oferecendo holocaustos diários ao Senhor. Se preciso for, de manhã e de tarde. De manhã, de tarde e de noite. Assim como fazia Daniel quando ele subia lá para orar. Eram 3 vezes ao dia. E às vezes nós achamos que nós podemos passar alguns minutos na presença do Senhor. Para que um alicerce seja firme, fala assim comigo. Primeiro, eu não posso ter medo. Sabe por quê? Vou te dizer aqui. No capítulo 3, no versículo 12, quando eles estavam ali lançando os alicerces. E se você percebeu, quando ele fala aqui no versículo 8, ele fala que foram chamados os levitas da idade de 20 anos para cima. O povo lá que ficou lá na Babilônia lá alguns anos, outros já não voltaram mais, então eles trouxeram os mais jovens também, os mais velhos também. E eles colocaram esse daqui para supervisionar a obra, para estar para estar coordenando, para estar ali construindo junto, todos juntos como um só homem. Mas olha aqui, no versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças e famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, se levantaram em vozes com gritos de alegria. O que Deus falou comigo aqui? Queridos, o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus está em movimento, em constante movimento, porque tudo está sendo preparado para a volta de Jesus. Tudo está em movimento. Se você for ver os negócios, empresas, né? Tudo está em movimento, tudo está todos os dias mudando e se atualizando, e o reino de Deus não é diferente, embora a palavra seja a mesma, isso daqui não muda, é o mesmo. Mas quando nós nos acomodamos, nós não podemos compreender aquilo que Deus quer fazer. E às vezes, não sei aqui, né? Mas lá em Barretos, às vezes acontecia. Sabe, Carlos? Quando a pessoa estava vendo uma outra, mas chegou agora.
Chegou agora e já está lá, e eu estou aqui há tanto tempo e não... Aqui está falando que os mais velhos, mais idosos tiveram saudade, lembraram do que havia acontecido, daquilo que estava construído, que foi derrubado. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós vamos ter medo do novo, e o novo traz medo, mudança traz medo sim, eu que o diga para vocês, traz medo. Mas isso não pode nos parar. Isso não pode. Sabe por quê, querido? Porque aquilo que Deus tem para você é seu. Ninguém vai roubar aquilo que Deus tem para você, a não ser você mesmo. Como, pastor, eu vou me roubar? Se você parar, se você desistir, se você olhar para a pessoa, se você olhar para a circunstância, se você olhar para o problema, você vai parar. Não Deus vai parar. E aqui eles tiveram medo, ficaram estagnados. E muitas vezes no natural é também assim nas nossas vidas todos os dias. Aquilo que eu sei está bom, mas nós precisamos mudar, nós precisamos buscar. Se está bom hoje, querido, para amanhã não vai estar bom. Eu estava falando para a Litiane, cadê a Litiane? Olha lá, nós estávamos montando a ceia ali, né, Litiane? Aquilo que foi bom ontem não serve mais para hoje. É por isso que Deus mandava o maná todos os dias. Não, é porque o povo não gostava de comida de ontem. Igual tem um povo lá em casa. Não é por isso não, querido. É porque aquilo que nós vivemos ontem, até mesmo os milagres que nós vivemos ontem, já não são para hoje. Porque o de hoje Deus tem preparado para agora. Por isso hoje chama presente. E o futuro, pastora? O futuro você vai começar a plantar agora, através do altar, através do alicerce, um alicerce profundo, um fundamento bem feito. E aqui eles começaram a chorar. Nós não podemos chorar por medo do novo. Nós precisamos apoiar, nós precisamos segurar um nas mãos dos outros e dizer: vai lá, meu filho. Eu estava falando essa semana ainda com uma discípula minha. Ela perguntando: pastora, mas você não fica incomodada? Eu: não, querida, eu quero ver você voar, eu quero ver você crescer, eu quero ver acontecer. Pastora, mas e se você não tiver? Se eu não tiver, Deus vai fazer, independente se eu esteja. Se eu cair agora aqui, Deus levanta outro no meu lugar. Porque a obra do Senhor está em movimento. Para que um alicerce seja firme, não tenha medo do novo. Segundo, a profundidade em Deus te trará o discernimento e o quebrantamento necessário. Para quê? Para você experimentar o quê? A perfeita vontade de Deus. Só que para alcançar a profundidade, não adianta só eu viver na superfície. Vim bonitinho para a igreja, né? Vestir roupa de crente. Hoje eu ri do Nilton. Na hora que a gente estava saindo, ele falou para mim assim: hoje você está vestida de pregadora. Eu falei: não sei, amor. Não adianta só vir vestido. Eu preciso ser antes de ter. Quem me entendeu? Então, primeira coisa, para ter profundidade, ore. Olha para alguém aí, faz cara de profeta, coloca o dedinho assim e fala: ora, meu filho. Sabe por quê? Porque o fundamento de tudo não é um bom relacionamento. Fala para mim. Para você ter um casamento abençoado, para quem é casado, você precisa ter um bom relacionamento com seu esposo, sim ou não? Com seus pais, com seus amigos. E esse relacionamento é através do quê? De mímica? Às vezes tem lá, né, a linguagem lá dos sinais que... Mas fala assim comigo: é necessário uma boa conversa. Sim ou não? Eu passei vergonha sexta-feira. Derramei café na mesa. Às vezes vai acontecer, querido. Mas é necessário que uma boa conversa. Além de você reservar tempo diário. Você conversa, quem é casado, com seu marido a cada um ano? É assim que você conversa? O irmão Cleto, a irmã Dina tem conversado com o senhor todo dia? Ela conversa com o senhor todo dia? Graças a Deus, né? E com Deus, gente? Como que a gente conversa com Ele? Nós devemos fazer disso uma rotina constante. O quê? O diálogo com o Senhor. O diálogo com Ele, na presença dEle. Sim ou não, gente? E quando você vai parar, vou falar para os casados que é mais fácil, né?
Você passa 10 minutos só por dia com seu marido? Você tira tempo de qualidade com seu esposo? Ah, pastora, durante a semana é ruim, mas durante o final de semana é batata. Pois é. E quantas horas, quantos minutos do seu dia você passa com Deus? Relacionamento fala sobre intimidade. Porque o relacionamento com Jesus é comparado à intimidade do casal. Os solteiros vão aprender isso aí um dia. Mas para quem é casado? E como você tem intimidade com seu marido? Fala para mim. Você entra no quarto, sim ou não? Você fecha a porta, sim ou não? E depois? Sim ou não? Os casados entenderam aí? Não? Entenderam? Se não, desenho. E com Deus? Você tira a roupa na presença de Deus? Você se despe das máscaras que a gente coloca para as pessoas e passa lá com Ele 1 hora? Ou será que quando você entra no quarto com seu marido, quantos minutos você fica lá? É sério, gente. É muito sério. O fundamento de todo relacionamento é a intimidade, é a conversa. Oração fala de relacionamento. Você tem relacionamento com seu esposo? Ah, pastora, mas você está braba. Eu tenho esse jeitinho de brava, mas Jesus falou bravo comigo, foi com você não. Agora eu estou passando, né? Agora você não é mais ignorante. Agora o que você vai fazer com isso, eu não sei. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele fala assim. Tão grande esse versículo, não dá nem para decorar. O que fala lá, queridos? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Nós falamos muitas vezes sobre a linguagem de amor. E algumas linguagens de amor falam sobre tempo de qualidade. E eu creio que Jesus gosta do tempo de qualidade, Carlos. E não é aquele tempo de qualidade que você passa correndo. Sabe quando você está dirigindo? Oi! Ou quando você está trabalhando? Oi! Não, Ele quer que você senta. Vou sentar. Olha nos olhos e fala. Quem gosta de conversar olhando nos olhos? Jesus também gosta. Eu gosto de olhar no zóio do meu esposo. É um zóio cor de mel. Imagina o zóio de Jesus. Para ter profundidade, queridos. Acho que não vai dar tempo de eu pregar tudo agora. De noite, às vezes, dá tempo. Guarda o seu coração. Para ter profundidade, guarda o teu coração. Se o coração é de onde procede todas as nossas ações e reações, então nós precisamos estar atentos com aquilo que nós estamos nos alimentando. Sim ou não? Nós precisamos nos cercar da verdade. Fala assim comigo, eu preciso me cercar da verdade. Sabe como? Valoriza a amizade que te edifica. Pastora, quer dizer então que eu tenho que deixar minhas amizades? Então que... querido, porque lá em Salmo capítulo 1, né? Capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 1, fala que você não deve se assentar, sim ou não? Se assentar é o quê? Ter comunhão, sim ou não? Fala comigo aí, se assentar é ter comunhão? Quem senta na tua mesa é quem tem comunhão com você, sim ou não? Ah, mas eu vou deixar, não, você vai agora testemunhar na vida dele, mas para ele estar ao teu lado, ele precisa ser melhor do que você, amém, gente? Vamos deixar então, pastor, não é isso não, você tem que amar, você tem que ajudar, você tem que depositar, você tem que acreditar, mas você precisa guardar o seu coração com respeito àquilo que você vê e com aquilo que você ouve. Porque aquilo que você vê e aquilo que você ouve desce para o coração. Quem está me entendendo aí? Separe, se desvincule de todo o lixo que nos mantém na superfície. Quem está me entendendo aí? 1 Coríntios 15, 33, ele fala assim, olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mais uma coisa, se encha do Espírito Santo. Para ter profundidade, nós precisamos nos encher do Espírito Santo.
O Espírito Santo, querido, não é apenas uma sensação, igual as pessoas falam, um poder, um vento, né? Não, fala assim comigo, o Espírito Santo é uma pessoa, além de ser o próprio Deus, mas ele é uma pessoa. Então reconheça a sua necessidade diante dele. Por quê? Porque ele é o nosso ajudador. Não foi isso que Jesus falou antes de subir ao céu, lá em Mateus, capítulo 28? Eu preciso subir ao céu, sim ou não? E eu vou enviar quem? Ele enviou quem? O ajudador, amém? Um Espírito da verdade, que nos vai convencer de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Para ter profundidade, estude a palavra. É preciso estudar a palavra. Você sabia disso? É preciso conhecer a palavra. Você já conversou com alguém que já é até antigo, mas não conhece às vezes alguma história contada na igreja? Queridos, nós precisamos ter profundidade na palavra, nós precisamos saber quem é Jesus. Em Salmos 119, versículo 11, ele fala assim, olha, guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Mas para eu não pecar contra Deus, eu preciso saber o que é pecado, sim ou não? E aonde que eu vou saber onde é pecado, o que é pecado, o que eu preciso, o que eu não preciso? É na palavra de Deus. Eu quero ler um texto, eu coloquei aqui porque foi lido, né, numa outra ministração, que fala sobre Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3. Hebreus capítulo 12, do 1 ao 3, que fala assim, olha, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. O último ponto que eu coloquei aqui para nós estarmos tão profundos em Deus, fala assim comigo, eu preciso manter os meus olhos em Jesus. Sabe por quê? Porque o propósito, né, da nossa vida, sabe qual que é o propósito da sua vida? Quem não sabe qual é o propósito, sabe aquela coisa, aquele coaching, né, que você precisa descobrir o propósito da sua vida? Pois eu vou te dizer agora o propósito da sua vida, é conhecer a Jesus. Pronto, descobriu, Carlos. Era essa a tarefa de amanhã, né? Qual que é o nosso propósito? Descobrir, qual que é? Você já sabe, é conhecer Jesus, ir mais profundo em Deus. Pastor, isso é repetitivo, pois é, mas nós vamos começar uma construção, e se ela não tiver um alicerce, com uma fundação bem feita, ela pode cair, misericórdia, não vai cair, em nome de Jesus, né? Mas olha só, independente de onde esse conhecimento vai nos levar, independente de quem nós somos, nós precisamos ser servos, nós precisamos ser humildes, nós precisamos despir de nós mesmos e fixar os nossos olhos em Jesus. Quem está me entendendo aí? Precisamos de alicerces firmes, pois quando a construção começa, vão existir os opositores. Você vai ver isso agora. Esdras capítulo 4, versículo 1 ao 3. Esdras 4, do 1 ao 3, ele fala assim, olha, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças e familiares e lhe disseram, deixa a gente edificar convosco. Olha só aí. Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus. Olha a proposta aí. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azaradom, rei da Síria, que nos fez subir por aqui.
Olha aí. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tende conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Queridos, vão se levantar os opositores. E às vezes esses opositores não vão ser aqueles que vão jogar pedra, não. Aqueles que vão lá com a marreta acabar, não. Não vai ser aquele que vai se... Não, vai ser aquele... Olha, eu quero servir tanto com você. Eu quero te ajudar. Eu quero... Eles queriam se infiltrar para quê? Para acabar com a construção. Vão existir pessoas que vão querer te enganar. Vão acontecer situações que vão ser para te derrubar. Mas sabe como que nós vamos identificar isso? Nós aprendemos que nós precisamos ter profundidade. Vão tentar te parar, querido. E eles não pararam por aqui não. Lê lá o livro. Eles foram procurar os reis. Eles foram lá atrás de Ciro, eles foram atrás de Atarxerxes, eles foram atrás de Dario, eles foram atrás dos líderes. Falou, olha, como eles não conseguiram se infiltrar, eles foram lá e falaram, olha, eles estão tentando construir aquele povo rebelde, aquele povo que quer se mostrar, aquele povo que quer fazer alguma coisa que eu não estou entendendo. Você sabia que quando as pessoas não entendem o que está acontecendo, elas se levantam contra? Mas nós precisamos ter um discernimento, querido. E esse discernimento vem da busca. Esse discernimento vem da profundidade. Para eles saberem aqui, eles estavam em Deus, amém? Tentarão nos parar, assim como tentaram nos mandar embora dessa cidade. Eles tentaram, mas quando nós estamos alicerçados nele, os inimigos não vão conseguir. Amém? Mas existe um decreto. Que decreto é esse? O decreto da vitória, o decreto da construção, o decreto da expansão, o decreto da multiplicação, o decreto da vitória. Romanos capítulo 8, eu estou quase terminando, estou atrasado, mas estou quase terminando. Romanos capítulo 8, versículo 33 ao 37. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Olha isso. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo. Ninguém pode te parar. Ninguém pode nos parar. Sabe por quê? Porque somos um. Lembra da camiseta? Tem a camiseta antiga da igreja. Somos um. Aleluia. Glória a Deus. Esdras no capítulo 6, no versículo 7, ele vem falando aqui sobre o decreto. E Deus, ele tem um decreto sobre a sua vida. Aqui eles foram pesquisar e falou: rei, então pesquisa aí, esse povo está mentindo. Porque eles foram falar lá com os sacerdotes, com os levitas. Ele falou: não, é verdade, o rei lá falou. Ele falou: é mentira desse povo. E eles foram pesquisar, eles vão olhar, eles vão pesquisar, mas com seu testemunho você vai provar que existe um Deus na tua vida que é poderoso. E aqui eles acharam lá, vou ler aqui rapidinho, olha: não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim, olha o rei Dario aqui, que deu o decreto junto com Ciro. Decreta que a vez de fazer estes anciãos, para que reedifique a casa de Deus, a saber, o da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. E ele continua aqui. Sabe o que ele está falando? Ei, até o reino, até os ímpios, até o injusto, ei, vocês têm que manter essa obra. Deus vai levantar de onde nós nem sabemos aquilo que ele vai manter a obra dele.
É o impossível. Ele falou: olha, pega aí da casa do tesouro, mas que não falte mantimento, que não falte nada para essa construção. Pastor, e aí, essa obra ficou pronta? Ficou. E a nossa obra vai ficar pronta também, tanto a natural quanto a espiritual. Como? Se nós permanecermos. Quais são os passos para nós alcançarmos vitória? Fala assim comigo: eu preciso decidir deixar o cativeiro. Existem pessoas que ficaram lá na Babilônia, elas se acomodaram. Não, tá bom, para que eu vou lá? Tá tudo desmontado, tá tudo acabado. Vou ter que construir, vou ter que cansar, vou ter que me comprometer, vou ter que liderar, vou ter que ajudar, vou ter que discipular. Não! Em qual Babilônia nós estamos ficando presos? Segunda coisa, nem vai dar para me falar tudo, já estou finalizando. Segunda coisa, para a gente alcançar a vitória, fala assim comigo: santificação. Se você for ler, não vai dar tempo de eu ler, fala que eles se santificaram. Quando eles estavam lá na festa da Páscoa, né? Depois teve aquelas festas todas, eles estavam santos. E santificação significa separação. Fala assim comigo: santificação significa ser separado. É isso mesmo. Deus, Ele aperfeiçoa o santo. Olha isso. Ele estava à espera, Ele espera que eu e você, nós possamos viver em santidade. Deixando o quê? Nos corromper pela nossa vontade, nos corromper pelo mundo, nos corromper pelas más conversações, nos corromper pelas maledicências, nos corromper, queridos. Aí tem aqui no hebraico, ô Pablo, sabia que no hebraico Kadosh significa santo? E Kadash, você sabe o que significa Kadash? Santificar. E Kadesh? Santidade. Ficou sabendo? Põe tudo isso lá agora na sua célula. Amém, gente? Precisamos de santidade. Porque lá em 1 Pedro 1, 15 ao 16 fala: pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santo também vós, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, é possível. Para a gente ter a vitória é necessário jejum e oração. Todas as vezes que o jejum foi mencionado na Bíblia, eu achei isso interessante e quero compartilhar com você. Já vão arrumando a ceia lá. Estava atrelado a um propósito que antecede a vitória. Olha isso. Presta atenção. Jesus foi conduzido ao deserto e lá ele foi tentado. Porém ele resistiu, ele teve vitória, sim ou não? Através do quê? Do jejum e da oração. 40 dias. O apóstolo Paulo fez 3 dias de jejum no começo do seu ministério. O que aconteceu com ele? Se encontrou com Jesus. Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai e orou. E o que aconteceu com ele? Se encontrou com Deus. Daniel fez 2 tipos de jejum quando chegou na Babilônia. Durante esses 10 anos lá, né, comendo legumes e tudo. E o que Deus fez através da vida de Daniel? Até jogado na cova dos leões ele foi. O que aconteceu com ele? Nada. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus. Josafá, Josué, eu poderia falar tantos outros aqui. Como nós podemos ter vitória? Perseverando, tendo responsabilidade. Eu achei um texto aqui que eu achei, gente, meu Deus do céu. Em Provérbios 24, 12, na minha versão aqui, ele fala assim: olha, se disseres não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Interessante. Mas eu fui ver numa outra tradução aqui, numa tradução NBV. Achei legal isso aqui. Ele fala assim: olha, está falando para nós aqui, ó, da nossa responsabilidade natural e espiritual. Não fuja da responsabilidade. Provérbios 24, 12. Dizendo: eu não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Achei forte.
Não fuja da responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Fala assim comigo: ganhar vidas para Jesus. Como? Se você não sabe, está tudo sendo preparado, está sendo feito, está acontecendo. Aquele povo, ele voltou, e alguns aqui, existem listas. O templo foi construído. O rei, Artaxerxes, manda Esdras para Jerusalém. Deus, ele protege o povo. Não vai dar tempo de eu falar, meu Deus. Mas Deus, ele requer uma coisa. Pergunta para mim o quê? Fala. Vou dizer não, vou falar só para o povo da noite. Fala assim Deus, ele requer uma coisa. Fala o quê? Exclusividade. Sabia disso? Que Deus requer exclusividade para ele? Sabe como? Deixa eu ver aqui se eu... Não é que não. Mas no capítulo 10 aqui, no capítulo 9 do capítulo 10 aqui, depois que estava tudo pronto, depois que estava tudo feito, Esdras, ele percebe uma coisa, Carlos, que o povo passou um tempo lá na Babilônia, certo? Só que nesse tempo que eles passaram na Babilônia, eles esqueceram quem era Deus na vida dele, embora eles quisessem buscar, mas agora eles estavam buscando de outra maneira, e Deus trouxe a revelação para Esdras. Porque santidade é separado, certo? E o povo de Deus naquele tempo, eles não poderiam se casar com outras pessoas que não fossem do seu próprio povo. E sabe o que eles fizeram, irmão João? Eles começaram a casar com povos ímpios, com povos impuros, com aqueles que adoravam outros deuses. E se a gente fosse ler aqui, fala que Esdras, ele rasgou as vestes. Eu estava falando para o Nilton, aqui fala que ele puxou o cabelo da cabeça, ele arrancou os cabelos dele, arrancou a barba. Olha a dor de desespero. Falou: Deus, com tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nós ainda estamos pecando contra o Senhor. Eu fiquei desesperada quando eu vi isso. Eu falei: Deus, mas o templo está pronto, está tudo pronto. Ele falou: mas o reino, ele continua em movimento, e a santidade, ela precisa continuar, e o projeto não pode parar, e mesmo que esteja pronto, o povo tem que estar percebendo, não pode misturar, as coisas espirituais precisam permanecer, nós precisamos permanecer. Deus, ele quer exclusividade. Deus, ele quer exclusividade. E aqui fala que daí quando o povo viu Esdras chorando, começou todo mundo ali a se ajoelhar e a chorar e a rasgar as vestes na presença de Deus. E eles falaram: olha, mas agora o que precisa fazer? Ele falou: precisa deixar essas mulheres para nós, precisa deixar esse pecado, precisa deixar essa situação que tem te separado do melhor de Deus, precisa deixar aquilo que você deixou entrar no coração, e você precisa dar o seu melhor para Deus. Se preciso for desfazer alguma coisa, desfaça. A palavra fala que se for preciso arrancar um olho para entrar no reino do céu, é melhor que você entre cego do que você vai para o inferno com eles. E ele está falando aqui, e o povo começou a se ajoelhar e mandaram embora as mulheres. Manda embora a amizade, manda embora o pecado, manda embora essa situação. É tempo de construir o novo na presença de Deus.